Boa tarde. Está no ar o RBV News edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. A Polícia Civil instaurou o inquérito para apurar as circunstâncias do acidente em que Pamela Karina Eifler Ferreira, de 26 anos, atropelou e matou uma pessoa e feriu duas, todas da mesma família, na tarde deste domingo no Jardim Seminário, em Campo Grande. No acidente, Osmar Almeida de Oliveira, de 45 anos, morreu na hora. Leonor Almeida, de 79 anos, e Fernando Almeida de Oliveira, de 49, foram internados com ferimentos graves. No entanto, Leonora já recebeu alta. O delegado encarregado do caso, Weber Luciano de Medeiros, fez uma análise do local do acidente e já intimou testemunhas para depor. O delegado disse que deverá indiciar Pamela por homicídio culposo quando não há intenção de matar, já que o teste do bafômetro indicou que ela não estava alcoolizada. Ele espera concluir o inquérito nos próximos dias. E o corpo do técnico de enfermagem morto por um policial militar em frente a uma casa de shows aqui em Campo Grande foi sepultado na tarde de hoje nas Moreninhas. Apesar de ter sido vítima de um crime brutal, amigos e familiares do técnico, que hoje completaria 30 anos, não mostraram revolta durante o velório. No velório, muita emoção. Parentes e amigos compareceram para dar o último adeus a Aike César Gonçalves, que hoje completaria 30 anos de idade. O sentimento de quem estava presente não era de conformismo, e sim de paz em relatar que Aike sempre foi uma pessoa muito tranquila e respeitada pelos amigos. Sim, o Ike era uma pessoa extremamente competente, um menino trabalhador, de boa índole, de vários amigos, trabalhador, trabalhava na Santa Casa, mantinha um comércio na cidade com os irmãos, né? Pessoa muito boa, Ike. Tivemos uma grande perda em nossa família. O crime aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Aike estava com os amigos e irmãos nesta casa noturna quando foi alvejado com um tiro na testa. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu ao ferimento e morreu no hospital. No chão, ainda marcas de sangue. O acusado pelo disparo é o policial militar da SIGCOI, José Bonifácio dos Santos Júnior, de 36 anos. Segundo testemunhas, ele estava embriagado. Antes de cometer o crime, havia realizado uma sequência de tiros para o alto. Adrian Lucas, irmão da vítima, disse que Aike morreu pedindo apenas que o policial parasse de atirar. E o Aike, não, você vai fazer besteira, vamos ficar na paz. Tentando apaziguar, na sua opinião. E aí ele foi muito frio, ele desceu, olhou, foi perto, assim, uns 3 metros, foi perto do meu irmão e deu um tiro na cabeça do meu irmão. Em nota, o comandante da Polícia Militar, Coronel Carlos Alberto Davi dos Santos, condena a postura do policial e lamenta a conduta. Diz que este padrão não reflete nos demais policiais militares. Aike foi enterrado nesta tarde e deixou 3 filhos. Os amigos e familiares pretendem organizar uma passeata pedindo paz na próxima quinta-feira pelas ruas das Moreninhas. Agora, política. O radialista e advogado Alcides Bernal é o novo prefeito eleito de Campo Grande. Ele obteve 66,55% dos votos válidos. As eleições deste segundo turno foram tranquilas aqui em Campo Grande. O campograndense acordou cedo para registrar o seu voto. Logo pela manhã, as filas se formaram em várias sessões eleitorais. O objetivo foi fugir do calor de 41 graus registrado ontem. Ruas limpas e muita tranquilidade. A votação transcorreu na capital sem registros de incidentes. O policiamento foi reforçado em todas as zonas eleitorais, inclusive no centro da cidade. As lojas abriram, mas praticamente permaneceram vazias. Os candidatos a prefeito Edson Giroto e Alcides Bernal também optaram por votar logo cedo. Giroto foi acompanhado do prefeito Nelson Trade Filho e do governador André Putinelli. E apesar das pesquisas favoráveis a Bernal, Giroto e o governador estavam confiantes na vitória. Eu sempre fiz e continuo fazendo as propostas para a cidade. Não agressão, nunca fiz agressão a ninguém, nunca me fiz de vítima, muito menos de um agressor. O prefeito tem que ser um homem equilibrado, responsável, né, que acredita na política, que acredita na democracia, que acredita nas pessoas, que acredita nessa cidade linda e maravilhosa. É assim que eu vou me comportar sempre. Não haverá margem de 26%.
a urna vai confirmar, diferente desse resultado. Já o prefeito Nelson Trade Filho preferiu apenas falar sobre sua administração. Que saneou as contas do Estado, que botou o Estado para frente, o Estado em desenvolvimento, tem muita coisa ainda a ser feita, a ser conquistada. E eu penso que essa é uma situação que apresentou no caminho que deve servir de reflexão para todos nós. Tão logo a votação foi encerrada, os votos começaram a ser computados. O TRE ficou tomado por militantes que comemoravam cada novo boletim. Antes das 6 da tarde, o radialista Alcides Bernal estava eleito. Após a divulgação oficial, ele foi cumprimentar os eleitores acompanhado pelo senador petista Delcídio do Amaral, um de seus principais apoiadores. E mesmo em meio ao tumulto, ele agradeceu a militância. Quero agradecer à minha família que me apoiou, aos milhares de voluntários que estiveram do nosso lado. Quero agradecer todos os candidatos a vereadores que estiveram conosco, nos acompanhando. Quero agradecer ao meu vice, Gilmar Olarte. Quero registrar aqui o meu agradecimento a todas as lideranças políticas que estiveram conosco. Senador Delcídio do Amaral, muito obrigado por estar aqui conosco e no segundo turno ter nos ajudado. E logo após a apuração, o vice Gilmar Olarte, o senador Delcídio do Amaral, um dos principais apoiadores da campanha de Bernal, conversaram com o jornalista Pio Lopes no estúdio que o RBV News montou para transmitir ao vivo a apuração do segundo turno. Os principais trechos da entrevista você confere agora. Estamos recebendo aqui o senador Delcídio do Amaral. Boa tarde, senador. Craque Pio. Tudo bem? Esse aqui eu não conheço. Né? Senta aqui, senador. Bom, senador. Duro. Suado, hein? Suado. Mas valeu muito. Mas, senador, grande vitória. Nós tivemos aí confirmado, então, a vitória do Bernal aqui em Campo Grande com, deixa eu dar só uma atualizada aqui, com mais de 62% dos votos, senador. O Edson Giroto nós tivemos aí com 37,45% dos votos. A mudança está confirmada? Essa era o que a população queria mesmo, senador? Eu acho que ficou mais do que demonstrada essa mudança. Pio, Laureano e a equipe da RBV News. Isso já aconteceu no interior. Quer dizer, não é surpresa o que aconteceu aqui em Campo Grande. O interior já sinalizava claramente esse processo de mudança, que se consolidou em Campo Grande. Quer dizer, nós lançamos vários candidatos, fomos muito criticados por isso. Estou aqui acompanhado do presidente do PT, o Marquinhos, e deu certo, com sacrifício de alguns, com dificuldades que nós enfrentamos, porque foi uma campanha muito difícil, inclusive em termos de estrutura, mas levando projetos, levando propostas. E o Alcides, ele incorporou essa mudança, essa renovação, essa mudança de práticas políticas. E eu fiquei muito feliz, está aqui o nosso Gilmar Olarte também, querido vice-prefeito eleito, né? Mas acho que tudo isso, esse processo de mudança em Mato Grosso do Sul foi muito intenso, talvez tenha sido mais profundo do que em outros estados brasileiros. E isso é reflexo das políticas sociais, do processo de inclusão social. São Paulo, por exemplo, confirmou o Fernando Haddad. Fernando Haddad, grande vitória nossa do PT. O Alcides vai começar, junto com o Olarte, vai começar a organizar a equipe de transição, vai começar a organizar aí essa passagem do bastão na prefeitura. E a política, ela tem o seu tempo, né? Nós agora, amanhã mesmo, eu vou embora para Brasília, eu tenho comissão de assuntos econômicos, nós temos que discutir o fundo de participação dos estados, que interessa muito a Mato Grosso do Sul, levantar o percentual. Nós temos que discutir os incentivos também que foram dados, a regularização desses incentivos que foram criados. Então agora a política tem seu tempo, tem sua velocidade. O PT mesmo amanhã vai fazer uma reunião de avaliação desse cenário todo. Então esse é um processo natural. Eu acho que agora o compromisso é continuar com essa pauta que é importante para Mato Grosso do Sul no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos que eu presido, e ajudar o Bernal, ajudar o Alcides, mostrar que o Alcides tem apoio, que nós vamos trabalhar já a partir de agora para que ele faça uma grande gestão, e todos nós unidos
por uma Campo Grande onde a prioridade são as pessoas, uma Campo Grande cidadã, fraterna, solidária e uma Campo Grande onde todos têm oportunidades. Gilmar, até estava conversando com o Laureano aqui, dia 30 de junho? Dia 30 de junho, provavelmente até às 11 horas da noite, o Bernal não sabia se era candidato a prefeito. E hoje é o prefeito eleito. E inclusive o senhor foi a definição do seu nome ocorreu inclusive posteriormente a isso, né? Ao dia 30. Como é que o senhor avalia esse quadro hoje, chegando assim, essa mudança? Apenas eu quero agradecer por estar aqui ao lado de Vossa Excelência, o senador de todos, né? E apenas fazer uma correção. No dia 30, no decorrer do dia, nós definimos isso. Apenas estava à disposição do Bernal conduzir a forma. E por uma questão de proteção até à minha pessoa, ele esperou até o último minuto para revelar. Mas a convenção do nosso partido, que tinha sido acontecido às 11 horas da manhã, ela deixou definido que até às 11h45 da noite, naquele dia, o Bernal teria a liberdade para escolher um vice dentro do partido. Eu era dos quadros do PP e nós conversamos e te afirmo que antes deste horário previsto já estava definido. Porém, foi uma precaução para evitar qualquer tipo de cooptação, para até a gente preservando também a nossa vida, porque houveram, na época, muitos tipos de assédios. Como é que vai ser essa condução, essa transição? O Nelsinho hoje, o prefeito Nelsinho disse que vai abrir as portas da prefeitura, que ele não vai colocar nenhum entrave nessa conversa com a futura equipe do prefeito Bernal. Como é que vai ser essa composição? Os partidos aliados vão fazer parte disso aí também? Nós temos certeza que o nosso prefeito, nosso comandante, na batuta do Bernal, que é um camarada de diálogo, né? Uma pessoa que sabe conversar, que sabe ouvir, ele terá toda a habilidade e nós vamos estar juntos, somando, para fazer com que esta transição seja da forma mais tranquila, mais competente possível, o que vai refletir o governo do Bernal, que vai fazer a diferença, sem dúvida nenhuma, em Campo Grande. Com relação ainda Câmara Municipal, Gilmar, você foi vereador. Sim. Você conhece a casa. Hoje nós vamos ter, a partir de 1º de janeiro, 29 vereadores, 21 eleitos pela coligação do candidato Edson Giroto, 9 a oposição. Como é que vocês pretendem trabalhar isso? Isso é muito simples. O vereador é eleito pelo povo para defender o interesse do povo. E nós vamos ter o diálogo. Sempre tivemos um bom relacionamento. Eu e o Bernal ali na Câmara Municipal. Seria você o interlocutor junto aos vereadores? O Bernal já falou em outras situações que nós vamos estar colaborando nisso, até pelo conhecimento que temos da casa, pela amizade que temos com alguns vereadores, outros eleitos também que são nossos amigos, outros reeleitos. E nós vamos estar conversando. O vereador é eleito para representar o povo. E como o senador disse, do governador, ele não vai deixar de atender o povo. Os vereadores também não. Eles vão fazer o seu papel. Então eu não vejo nenhuma dificuldade no entendimento do Alcides com a Câmara Municipal, no nosso governo do PP. Muito obrigado, parabéns aí pela eleição junto ao Bernal e bom trabalho lá na Prefeitura. É verdade que você vai para o planejamento? Eu que quero primeiro agradecer a Deus e a todos os eleitores que nos confiaram estes votos, né? A gente compondo na vice com o Bernal, agradecer ao senador Delcídio, que foi fundamental, né, neste segundo turno, com seu carisma, sua competência e o que ele representa hoje no Brasil. É um nome diferenciado no Brasil. Com respeito às secretarias, e o Bernal vai começar a ver isso ao seu tempo, nada disso foi falado, nada disso foi conversado. Nós primeiro estávamos preocupados em ganhar as eleições. Eu andei muito, eu fiz muitas reuniões, eu tenho muita facilidade nas reuniões, né, com o cidadão. E esse foi um papel que eu executei, acredito, com bastante tranquilidade. Nós vamos ouvir o prefeito e na batuta do nosso maestro Alcides Bernal, nós vamos tirar uma linda sinfonia para Campo Grande. Senador, obrigado aí pela presença do senhor e parabéns aí pela atuação do PT, tanto no interior como aqui na capital. Eu quero agradecer, Pio, e principalmente registrar aí o trabalho que vocês têm feito, a RBV News tem feito, né, em prol do cidadão, levando informação.
e com esse jornalismo competente que vocês desenvolvem. E agradecer, acima de tudo, agradecer a população, né? A população de Campo Grande, a população de Mato Grosso do Sul. Acho que foi uma eleição dura, né? Nós andamos aí o estado inteiro e alguns municípios várias vezes, mas valeu a pena. Bernal havia marcado uma entrevista coletiva para esta tarde, mas desmarcou. Segundo sua assessoria, ele preferiu acertar mais alguns detalhes com sua equipe antes de se pronunciar. E no próximo bloco você confere os principais fatos do mundo. Voltamos já. Agora os fatos internacionais. O furacão Sandy deve ganhar mais força ao encontrar uma frente fria vinda do Canadá, de acordo com as previsões do Serviço de Meteorologia americano. As autoridades intensificaram suas medidas de precaução em grandes cidades como Washington e Nova York. De Washington a Nova York, os moradores das cidades da costa leste americana tentam se proteger do furacão Sandy. Os primeiros efeitos do fenômeno nos Estados Unidos puderam ser sentidos no domingo. Cerca de 7.400 voos domésticos e internacionais foram cancelados, principalmente nos aeroportos de Nova York, Washington e Filadélfia. Pelo menos 9 voos do Brasil foram afetados. Há 9 dias da votação, a campanha eleitoral foi prejudicada pelo fenômeno. O presidente Barack Obama e o rival Mitt Romney foram obrigados a cancelar atos públicos nos estados que podem ser atingidos pelo furacão. A rede de transporte público de Nova York parou de operar domingo e a bolsa da cidade vai ficar completamente fechada nesta segunda-feira e provavelmente na terça-feira. O prefeito da cidade, Michael Bloomberg, ordenou a retirada de 375 mil pessoas de zonas propensas a inundações ao longo da parte leste do rio Hudson. O nível da água deve subir mais de 3 metros. Na maioria dos estados do litoral, os governos declararam estado de emergência. Muitas escolas públicas devem permanecer fechadas e milhões de crianças vão ficar em casa de Washington a Boston. De acordo com as previsões do Serviço de Meteorologia, o furacão Sandy deve ganhar força ao encontrar uma frente fria vinda do Canadá. O fenômeno, que deve atingir os Estados Unidos até amanhã de terça-feira, deixou 66 mortos na passagem pelo Caribe. As agências internacionais de ajuda humanitária alertam que milhares de pessoas devem atravessar a fronteira do Sudão do Sul para fugir dos conflitos no país vizinho, o Sudão. Com o fim da temporada de chuvas e das inundações, as migrações acontecem com mais facilidade. A China tem sido um tema inevitável na campanha eleitoral dos Estados Unidos. Tanto Barack Obama quanto Mitt Romney estão falando sobre a potência oriental. Eles nos vendem isso todos os anos e nós vendemos isso. Então é bastante claro quem não quer uma guerra comercial. Tem uma acontecendo agora em silêncio e eles estão ganhando. Romney diz que, se eleito, vai rotular a segunda maior economia do mundo como manipuladora de câmbio. Mas Obama afirma que empresários como seu oponente são os culpados por terceirizar os empregos americanos para a China. Não é possível enfrentar a China quando o que você faz é mandar nossos empregos para eles. A mensagem chegou a Pequim, onde estudantes acompanham a corrida eleitoral americana. Mitt Romney tem uma posição mais dura sobre a China, então acho que os chineses gostam mais de Obama. Especialistas duvidam que as ameaças sejam mais do que retórica. As economias dependem uma da outra. Não vai haver uma guerra comercial como na década de 1930. Um dos problemas atuais é que os Estados Unidos e a China são membros da Organização Mundial do Comércio e a OMC limita, por exemplo, o aumento de tarifas. Declarar a China como manipuladora de câmbio não é o melhor jeito de se fazer negócio.
A turbulenta e imprevisível campanha eleitoral americana contrasta com a secreta e simultânea transição de poder na China. Com apenas um partido no país, é quase certo que o novo presidente seja Xi Jinping. Mas os estudantes chineses parecem indiferentes à alternância de poder. Uma mudança em relação aos estudantes do movimento pró-democracia massacrados na Praça da Paz Celestial em 1989. Há elementos razoáveis no sistema eleitoral deles, como permitir que mais pessoas participem. Mas o problema é que o sistema americano gasta muito dinheiro. Copiar o sistema eleitoral americano pode causar alguns problemas técnicos na China, mas que deveríamos enfrentar, caso contrário, não podemos ter uma democracia maior. No mês de novembro, as duas maiores potências mundiais vão escolher os seus novos líderes. E a relação entre eles vai ser de extrema importância para todo o planeta. Vocês acabaram de ver o VT sobre as eleições americanas. Agora sim, o VT sobre a fuga no Sudão. Sadiq chegou ao campo de refugiados de Jamã, no Sudão do Sul, há pouco tempo. A viagem levou 3 dias e ele teve que atravessar rios com água na altura do peito. Durante a temporada de chuvas, apenas os jovens e os mais fortes conseguem fazer isso. Sadiq afirma que a aldeia onde morava era constantemente bombardeada pelo governo do Sudão, que continua lutando contra as forças rebeldes no sul do país. O motivo de termos saído de lá é porque a vida estava muito difícil. Minha família já estava aqui, não havia comida e passávamos fome. Por isso vim para cá. O campo pode ter poucas pessoas, mas as agências humanitárias acreditam que em breve o local pode ficar cheio. Mais de 100 mil moradores fugiram de combates e bombardeios aéreos na região da fronteira do Sudão no ano passado. Segundo a ONU, outras 30 mil devem fazer o mesmo nos próximos meses. A segurança em Blue Nile não está ficando melhor do que era há 6 meses, então depois da época das chuvas as pessoas devem vir para cá. Os refugiados que conseguiram atravessar os rios afirmam que a maioria das pessoas que ficaram para trás são idosos e crianças. E a situação em Blue Nile está cada dia pior. As pessoas que estão nas montanhas enfrentam bombardeios, então não têm acesso a comida e remédios. Muitas estão doentes. Apesar de tudo isso, os ataques não param. Os 4 campos de refugiados na região de Maban estão quase lotados e, apesar de existir a possibilidade de estender a área depois das chuvas, esta não é uma solução permanente. A Cruz Vermelha tem distribuído cobertores, telas de proteção contra mosquitos e baldes. Um fluxo adicional de milhares de refugiados vai exigir uma grande operação logística. As organizações humanitárias vão ter que se preparar para isso. Estamos pensando sobre isso. Todas as organizações estão se planejando com antecedência. Enquanto os conflitos não pararem no Sudão, as pessoas vão continuar a deixar suas casas. E com o fim da temporada de chuvas, mais sudaneses vão poder fugir e encontrar paz nos campos de ajuda humanitária. Os pandas Kai Kai e Gia Gia estão quase prontos para conhecer o público de Singapura em 29 de novembro. O casal de ursos foi emprestado pela China por um período de 10 anos e já está se acostumando ao novo lar. A jaula climatizada no zoológico River Safari, desenvolvida para propiciar a reprodução, custou quase 7 milhões de dólares. Os 2 pandas que foram emprestados pela China para Singapura em setembro deste ano já estão se acostumando ao novo cativeiro. O casal de ursos vai ficar no novo lar por 10 anos. A jaula, feita sob medida, tem 1.500 metros quadrados e custou quase 7 milhões de dólares. O ambiente climatizado foi especialmente desenvolvido para propiciar a reprodução da espécie ameaçada. O macho de 5 anos, Kai Kai, e a fêmea de 4, Gia Gia, serão as estrelas de uma nova seção do Zoológico de Singapura. A atração do River Safari vai ser aberta ao público para uma prévia especial no dia 29 de novembro. Singapura é o 9º país a receber os pandas da China desde o início do esquema de empréstimos em 1994. A nação é ainda a 4ª da região Ásia-Pacífico a ter a honra de hospedar os raros animais depois da Tailândia, Japão e Austrália. E no próximo bloco você confere os fatos nacionais. Voltamos já.
Nasce em Campo Grande o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de R$10,190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A terça-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite estão previstas pancadas de chuva e as temperaturas continuam em elevação. Confira agora a previsão para 5 capitais para amanhã. Agora os fatos nacionais. A nova estimativa de receita orçamentária para o ano que vem foi entregue na Comissão Mista de Orçamento. O relator da área aposta no crescimento do país e numa arrecadação maior. A proposta orçamentária encaminhada pelo governo ao Congresso em agosto previa uma receita bruta de R$1,230 bilhões para 2013, o equivalente a 24,7% do PIB. O relatório entregue nesta quinta-feira pelo relator das receitas do orçamento, deputado Cláudio Pucci, ao presidente da comissão, deputado Paulo Pimenta, confirma a expectativa de que o governo poderá arrecadar R$22 bilhões líquidos a mais no ano que vem. Cerca de 13 bilhões viriam da Receita Federal e quase 3 bilhões do aumento de arrecadação do INSS. Para o relator da Receita, a reestimativa é uma aposta positiva no crescimento da economia e do número de trabalhadores assalariados. Aposta no crescimento. Em 2013, 4,5%, apesar da frustração em 2012, e mantendo o crescimento da massa salarial. Talvez a Receita tenha se pautado por um certo conservadorismo, como assim tem sido nos últimos anos, e o Congresso tem sido, digamos, um pouquinho mais otimista. A previsão de crescimento da Receita leva em conta também o que o governo pretende arrecadar com os contratos para exploração de petróleo e gás natural e as concessões dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, de Confins, em Minas Gerais, e também da banda 4G de telefonia móvel. Onde os recursos serão aplicados ainda vai ser definido pela Comissão Mista de Orçamento. Na tradição aqui do Congresso, parte disso é Lei Candir, que é muito importante a compensação dos estados que são penalizados pela desoneração das exportações, e as emendas parlamentares. Novas regras para a locação de automóveis estão sendo estudadas pelo Senado. O locador deverá ser responsável pelo acidente se contribuir para ele. É o que estabelece um projeto aprovado e está em análise na Câmara. A proposta, que altera o Código Civil, vale para qualquer tipo de locação, mas atinge principalmente o aluguel de veículos. O Brasil tem mais de 445 mil veículos de aluguel, o equivalente a toda a frota do estado de Tocantins. Quando acontece algum acidente, motorista e locadora respondem juntos pelos danos causados a terceiros, mas as empresas reclamam. As indenizações que vêm ocorrendo hoje nos tribunais são pesadíssimas. Quando chegar o fim das indenizações, o empresário já não aguenta mais seguir o segmento, ele vai ter que vender tudo para pagar. Como a atividade da locadora envolve veículos e os veículos costumam, de certa forma, causar danos, a locadora teria um risco inerente à sua atividade e por isso ela teria que responder junto com o locatário. Esse é o entendimento que o Supremo Tribunal Federal mantém há mais de 40 anos. Mas um projeto do Senado pode mudar as regras.
De acordo com a proposta, a locadora só vai responder por danos causados a terceiros se ficar provado que ela contribuiu para o acidente. Imagina você que alguém que aluga um carro, que antes de dirigir o seu carro, de ir para o trânsito, se embriaga e colide com o carro, gerando algum tipo de dano. Essa responsabilidade era de quem alugou o carro. Agora não, agora essa responsabilidade é na prática do condutor. A mudança divide a opinião dos motoristas que usam carros alugados. Eu prefiro que dê a continuidade da forma como estava, a locadora se responsabilizando por tudo. Se mudar é pior, porque vai sobrar sempre para gente que não tem por onde, sabe, ter um escape melhor. Para a locadora isso é melhor. A minha opinião é que a responsabilidade tem que ser do condutor. Né? A locadora só tem que ser responsabilizada se for comprovada a falha mecânica. É bom que a locadora responda junto e esse assunto seja muito bem discutido. Quais são as garantias que eu tenho de que o carro que nós acabamos de alugar, ele é um carro que realmente está funcionando como o meu? O meu eu sei. O advogado explica quem ganha com a mudança. Inicialmente a locadora, e com o ganho da locadora diminui o risco dela. É provável que os próprios locatários tenham um ganho com isso, porque deve diminuir o valor da locação, porque o risco é menor, as taxas de seguro serão menores e por isso o valor das diárias deve diminuir. Ele vai baixar sim, mas futuramente vai baixar o sinistro e consequentemente vai baixar o preço do seguro. Mas isso vai demorar um pouco. 170 índios estão ameaçados de expulsão das terras que ocupam. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, disse que pretende realizar o debate com as partes envolvidas no conflito o quanto antes para evitar uma matança. O conflito por terras em Mato Grosso do Sul tem mais de 40 anos. De um lado, 45 mil índios Guarani Kaiowá que foram removidos de territórios tradicionais e querem retomá-los. Do outro, fazendeiros que dizem ter a posse da terra. Ao sul do estado, a disputa tornou-se violenta. 170 índios da comunidade Pielito Cue retomaram um pedaço de terra e dizem que estão enfrentando represálias. O caso também chegou à justiça. Em primeira instância, os fazendeiros ganharam a causa. Agora, os índios afirmam que não saem de lá nem depois de mortos. Se forem despejados, eles não têm para onde ir. Eles preferem morrer tudo lá onde foi enterrado o seu antepassado, seus avós, né, os seus pais, né? Então isso é a decisão da comunidade que vai permanecer lá, né? O caso foi divulgado até pela imprensa internacional, por meio do Conselho Indigenista Missionário. A entidade denuncia que apenas em 2011 foram 174 casos de violência contra índios no Mato Grosso do Sul. 37 pessoas morreram. Nos últimos 11 anos, 555 se suicidaram. A principal causa, segundo eles, é a lentidão na demarcação das terras indígenas. Há uma lentidão muito grande por parte do Estado brasileiro, né, nos procedimentos de demarcação de terras indígenas. Há uma falta de estrutura bastante grande para o órgão indigenista e, inclusive, falta de recursos, né, orçamentários suficientes para a efetivação desses procedimentos, e isto, infelizmente, potencializa as violências, potencializa os conflitos, potencializa os sofrimentos, potencializa as privações vividas pelos Guarani Kaiowá e outros povos no Brasil. A Fundação Nacional do Índio, órgão responsável pela demarcação de terras indígenas no Brasil, informou que vai prestar assessoria jurídica aos Guarani Kaiowá para que eles recorram da decisão. Também solicitou à Força Nacional que realize a segurança da comunidade. E no Senado, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa deve realizar na próxima semana uma audiência pública sobre o tema. Os parlamentares divergem sobre a situação dos índios. Essa questão indígena merece uma CPI. Porque por trás disso existem muitos interesses que não são os interesses dos índios. Eu não acredito nessas audiências públicas e não acredito principalmente na boa intenção, de fato, do Poder Executivo de resolver essa questão. A solução definitiva para a questão indígena é a demarcação das terras indígenas. Onde nós tivemos demarcação, por exemplo, no Alto Xingu, Parque Nacional de Xingu, a gente percebe várias etnias ali com os Iaualapitis, os Calapalos, os Cuicuros, os Camaiurás, vivendo bem, vivendo em harmonia com a natureza, preservando a sua cultura e vivendo com dignidade.
Os Guarani e Kaiowá esperam uma intervenção do governo. Que seja demarcada de uma vez por todas essas terras para os Guarani e Kaiowá, para pelo menos minimizar o conflito, a matança de liderança, derramamento de sangue. As salas de aulas de todo o país poderão ter um limite máximo de alunos. É o que prevê um projeto de lei aprovado no Senado em caráter terminativo pela Comissão de Educação. Nas escolas de todo o país, o comum é haver salas de aula com muitos alunos, o que acaba interferindo na qualidade do ensino. Uma turma muito cheia, muitas das vezes tem algum aluno que tem alguma dificuldade natural, que não está compreendendo o conteúdo e às vezes necessita de uma presença mais próxima do professor ali para verificar. E numa turma muito cheia, isso de vez em quando é impossível acontecer. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação define que é objetivo permanente das autoridades alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor. Mas a lei não impõe limites. A quantidade de estudantes por sala é definida em cada estado e em cada município e vale tanto para a escola pública quanto para a particular. No Distrito Federal, por exemplo, esse número é regulamentado por uma convenção coletiva de trabalho. Hoje, na educação infantil, por exemplo, o número máximo de alunos é 30. No ensino fundamental, primeiro e segundo ano, 35 alunos. Terceiro e quarto ano, 40 alunos. De quinto ao nono, 45 alunos. E no ensino médio, 50 alunos. Limitar o número de alunos por turma. Esse é o objetivo de um projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação do Senado. Pela proposta, as turmas de pré-escola e dos 2 primeiros anos do ensino fundamental deverão ter no máximo 25 alunos por sala. Já as demais turmas de ensino fundamental e as do ensino médio poderão ter até 35 estudantes em sala de aula. No caso da educação infantil, o MEC acredita que o limite do projeto ainda é alto, pois o Ministério recomenda que na pré-escola cada professor tenha no máximo 20 crianças em cada turma. Não é uma legislação nacional a que vai dar conta disso. Por quê? Porque depende das características da criança, depende das características do espaço físico e depende do trabalho que eu quero fazer com as crianças, depende do que nós chamamos a proposta pedagógica da escola. Os educadores concordam que a medida trará qualidade, mas temem os impactos se o projeto se tornar lei. A gente se preocupa com a quantidade que isso vai gerar de novas turmas, de novos professores, porque isso também tem que ser pensado. A parte dos recursos humanos também. A estrutura física não é tão rápida para a gente conseguir adequar quanto a aprovação de um projeto de lei e a gente adequar a sala de aula. Em termos da escola privada, aconteceria um aumento em número de salas de aula, em torno de 15%, 20%, dependendo do ano em que o aluno esteja. Consequentemente, haveria um investimento em construção de novas salas de aula, um investimento em contratação de novos professores e, consequentemente, isso refletiria no valor da mensalidade escolar e teria que ser aumentado. Para o autor do projeto, o limite de alunos por turma é fundamental para que eles recebam a atenção adequada dos professores e tenham melhor aprendizado. Há diversos estudos demonstrando que essa relação tem uma implicação direta no nível de aprendizagem dos estudantes e também na capacidade que os professores têm de oferecer uma maior assistência a cada um deles. Quanto menor o número de alunos por professor, mais individualizada pode ser a atenção dada pelo professor ao estudante e também amplia-se a sua capacidade de avaliação sobre esse nível de aprendizado. E o RBV News Edição Tarde fica por aqui. Mais informações amanhã em nossa edição manhã, a partir das 11 horas. Tenham uma boa noite.